Boa noite a todos. Espero que estejam a ouvir-me perfeitamente. Vou começar com o início deste debate, que tem como tema os custos processuais e acesso à justiça em Moçambique, que vai ser apresentado pela doutora Stella. Para começar, chamo-me Albano Natal, eu sou advogado e membro do Conselho Provincial de Cabo Delgado. Em segundo lugar, aproveitar a ocasião para parabenizar a todos os colegas alusivo ao dia que já passou, mas ainda corre a nossa semana de advogado, que continuemos empenhados na administração da justiça para poder servir melhor a quem precisa. Terceiro, vou apresentar aqui o currículo da nossa oradora, a doutora Stella Santos. Vou começar pela formação acadêmica. 2021 ela está doutorando em Direito pela Universidade de Zambezi. Ela é mestre em Direito Empresarial pela Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica de Moçambique, isso no ano 2017. 2010 foi o ano que ela fez a sua licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane. Quanto à experiência profissional, a doutora Stella Santos é advogada, inscrita na Ordem dos Advogados de Moçambique desde outubro de 2012 e com carteira profissional número 1011. Foi vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique desde setembro de 2013 a setembro de 2016. Em 2011, foi professora assistente no curso de Direito da Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades da Universidade de Zambezi, tendo licenciado as cadeiras de Ciência Política, Direito Constitucional e Direitos Fundamentais. É membro da Lambda, Organização de Defesa dos Direitos Humanos das Minorias Sexuais desde 2014. Ainda coordena o Centro de Práticas Jurídicas, Clínica Jurídica, neste caso, da Universidade de Zambezi desde novembro de 2016. E tem algum acréscimo interessante, é autora do livro Os Contratos de Adesão nos Serviços Públicos Essenciais, publicado pela W Editora, 23 de novembro de 2017. Também é autora do artigo As Relações entre os órgãos das províncias e o seu sistema de governo na nova Constituição Territorial Moçambicana. A obra encontra-se também disponível em e-book e tem lá alguma referência que poderá se partilhar posteriormente. E, por último, é autora do artigo O Procedimento do Despedimento Coletivo no Ordenamento Jurídico Moçambicano, publicada na Revista Internacional de Direito de Trabalho no ano de 2021. Sendo assim, termino com a apresentação deste currículo, que não deixa de ser interessante e invejável, para já dizer que a doutora vai nos presentear com um tema bastante importante, porque tem a ver com os custos processuais para o acesso à justiça em Moçambique, que para nós, como advogados, constitui um entrave para garantir e efetivar o direito a acesso à justiça, seja por via dos tribunais, que é um aspecto mais concreto, estamos a nos referir mesmo dos tribunais, porque é difícil, de fato, aceder, enquanto os custos são muito altos. Não só isto, eu também diria que a própria morosidade em si não deixa de ser um custo, é uma consequência. Sem levar muito tempo, darei a palavra à doutora Stella Santos para começar a apresentar o tema em causa. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente do Conselho Provincial. Cumprimento a todos os restantes que nos assistem nesta plataforma de Zoom. Antes de mais, estranho, meu painel apenas é composto por mim. Acho que está a faltar aqui mais duas pessoas. Praticamente estou sentindo-me órfã, só e abandonada. Mas ok, eu acho que vamos aqui partilhar algumas ideias. Eu, como boa advogada que sou, acho que tenho que ter sempre e vou ver se consigo partilhar aqui o meu ecrã com os restantes colegas.
Penso que será esse. Ok, muito obrigada. Então, eu resolvi fazer isto em forma de apresentação e, efetivamente, foi-me feito o convite para falar dos custos processuais e acesso à justiça em Moçambique. Eu optei por fazer um plano de apresentação que inverte a posição do tema, começando por acesso à justiça e depois entrando nos custos processuais, porque para mim, penso eu que a parte que mais interessa é mesmo o acesso à justiça e os custos são consequência desse mesmo acesso à justiça e ao direito. E tenho a primeira parte como acesso à justiça e a segunda parte, os custos processuais, e coloco aí como calcanhar de Aquiles das partes que estão no processo. Não poderia começar esta apresentação sem começar por falar do princípio muito importante, que é o princípio basilar do nosso Estado e de qualquer Estado na atualidade, que é o princípio de Estado de Direito. É impensável falar de acesso ao direito e à justiça sem falar do princípio de Estado de Direito. Muita gente refere-se ao Estado de Direito, mas não sei se com a consciência de a importância que este princípio tem. O que será então o Estado de Direito quando nós afirmamos no artigo 3º da nossa Constituição que Moçambique é efetivamente um Estado de Direito, tendo a epígrafe Estado de Direito Democrático. Um Estado de Direito pressupõe 3 elementos fundamentais a saber. O primeiro elemento é a ideia de que o Estado se subordina a princípios que o transcendem. A segunda ideia é de que, efetivamente, o poder político encontra-se limitado pela Constituição e pelas leis. A terceira ideia é a ideia de subordinação a valores inerentes à dignidade da pessoa humana. Em síntese, será o respeito pelos direitos fundamentais, a que os Estados estão obrigados a respeitar os direitos fundamentais. Em termos gerais, o artigo da nossa Constituição assume-se como Estado de Direito. E esse princípio de Estado de Direito requer um procedimento justo e adequado de acesso e de realização da justiça. Ou seja, a Constituição prevê o acesso à justiça e ao direito em vários preceitos constitucionais, pois de nada ser violando esse mesmo direito, não existissem mecanismos de sanção que visassem garantir o princípio da juridicidade ou desse mesmo Estado de Direito. Desde logo, a Constituição avança princípios tais como o artigo 62, número 1, que é o princípio geral de garantia do acesso aos tribunais. Este princípio equivale à garantia de justiça. Todo Estado que seja efetivamente de direito deve garantir esse acesso total à justiça, isso é, o acesso aos tribunais. Em segundo lugar, a Constituição consagra um conjunto de garantias de processo, como seja a garantia da audiência do arguido, que está previsto no artigo 64, número 2, o princípio do juiz natural, previsto no artigo 65, número 4, a proibição dos tribunais de exceção, previsto no artigo 222, número 6 da Constituição, o direito da presunção de inocência, que é muito importante, previsto no artigo 59, número 2. Este princípio é um princípio que tem sido colocado muito em causa pelos pais, que fazem deste princípio e não a regra. O direito de defesa, que é o artigo 62, número 1, e o artigo 65, e o direito de livre ou seja, todo aquele é o seu defensor. E o direito daqueles que não podem escolher o advogado por falta de condições econômicas. Em terceiro lugar, existe ainda na Constituição as garantias do procedimento administrativo, ou seja, o Estado prevê nos artigos 252 o princípio da imparcialidade da administração pública e o princípio da notificação dos atos administrativos lesivos aos
administrados, nesse caso. O direito de recurso aos tribunais também está previsto e consagrado na Constituição, no artigo 70, pois de nada valeria ter uma decisão se nós, não concordando, não pudéssemos recorrer dela. O direito de petição, queixa e reclamação, previsto no artigo 79, o direito de ação popular no artigo 81 e o direito de impugnação, previsto no artigo 69. Todos esses artigos ou todos esses preceitos constitucionais que eu faço aqui menção são importantes e fazem do nosso Estado um Estado de Direito e servem de garantia aos administrados, ou seja, aos cidadãos. Porque se esses preceitos constitucionais não forem respeitados, a ser efetivamente de direito. Preceitos, haverá violação do tipo de juridicidade, ou seja, do próprio Estado. O Estado não estará a cumprir com aquilo que está efetivamente previsto na Constituição. E... Doutora Stella, consegue ouvir? Alô? Sim, Consegue sim. ouvir-me? Sim, doutora. Sim, eu consigo ouvi-lo. Ok. Acho Eu não que sei teve se já algum percebeu o meu problema. slide. A internet caiu e está a oscilar muito hoje, por isso também era uma das minhas preocupações que isto acontecesse mesmo no meio da apresentação, para não falar de energia, como há pouco aconteceu. Mas, se assim, continuando onde eu estava, dizia eu que um processo equitativo, ou seja, aquilo que nós chamamos da tutela jurisdicional efetiva, que está previsto no artigo 62 do direito de acesso aos tribunais, vai equivaler ao direito a ter uma decisão fundada no direito, baseada no direito, o direito a um pressuposto materialmente adequado e o direito a uma... Oh, meu pai, fui abaixo outra vez. Assim. Talvez, doutora Stella, desculpa, conforme a recomendação, talvez pode desligar a câmera e poder fazer uso apenas do áudio, se assim conseguir. Foi uma das orientações, se calhar vai dar certo. Sim. Eu dizia o seguinte... Ok, está bem. Vou fazer isso. Ok, mas ok, mas o ecrã, conseguem ver o ecrã? Sim, conseguimos. Sim, já percebi, para desligar a câmera. Sim, foi uma das orientações, A se câmera calhar está vai dar certo. desligada, mas consegue ver? Sim, conseguimos. Alô? Sim, doutora. A câmera eu mantenho desligada, só queria saber se consegue acompanhar o ecrã. Sim, conseguimos os slides, mas eu acredito que pode Ok, tentar com a então câmera continuando. ligada, se tiver O direito à ação dificuldade. jurídica... Não, podemos continuar sem a câmera, se tudo puder bem. funcionar. Sim, continuando. Uma proteção jurídica adequada e o direito à execução das decisões dos tribunais. Ou seja, eu tenho que ter uma decisão que é fundada no direito e eu tenho que ter um pressuposto materialmente adequado e uma proteção jurídica temporalmente adequada, ou seja, direito a levar um caso ao tribunal e esse caso ser apreciado de acordo com o direito e ter uma decisão num prazo razoável. E esta decisão ter força executória. E, como dizia o colega do país, deu a lei, o Código Civil refere-se a um prazo razoável, africana também refere-se a um prazo razoável, mas não existe o conceito do que podemos considerar um prazo razoável para uma decisão num tribunal. Não havendo essa decisão de o que pode se considerar prazo razoável, cada um faz a interpretação que pode bem entender. Eu posso considerar prazo razoável 6 meses, o doutor ou outro colega qualquer poderá considerar um prazo razoável 1 ano, 2 anos. Mas
que um processo que dure no tribunal 2 anos será prazo razoável. E essa mesma não deve ter uma força. O direito a uma decisão fundada no direito não quer dizer, ou não é sinônimo de um direito a uma decisão favorável. Ou seja, o direito cumpre-se independentemente da decisão ser favorável ou desfavorável. Decisões que nós vamos deduzir juízo, sempre que se cumpram os requisitos legalmente exigíveis. O direito materialmente adequado implica a proibição de requisitos processuais desnecessários. Nós, advogados, somos expertos em trazer manobras a expedientes dilatórios apenas para fazer ou vemos que aquela lide é prejudicial ao nosso cliente. Uma proteção jurídica temporalmente adequada é o que está previsto no artigo 7 africano dos Direitos Humanos e no número 1 do artigo de ação pelo juiz e a resposta numa judicial decisão vinculativa num prazo razoável, que aqui não temos o conceito do que será isso um prazo razoável. Depois ainda, equivale à existência de uma proteção jurídica eficaz que pressupõe o direito à execução das sentenças, devendo o Estado fornecer todos os meios jurídicos e materiais necessários e adequados para dar cumprimento às sentenças do juiz, mesmo que em causa uma decisão contra o próprio Estado. Por fim, a garantia do acesso aos tribunais não se basta apenas com a sua vertente defensiva ou garantística. Pressupõe também uma dimensão de natureza prestacional, na medida em que o Estado deve criar órgãos judiciários e assegurar a prestação de patrocínio judiciário, ou seja, a dispensa total ou parcial do pagamento de custas e da justiça por insuficientes econômicos para aqueles que efetivamente não têm condições de aceder aos tribunais nem de custear um advogado. E compete ao Estado garantir isto mesmo através daquilo que são as garantias prestacionais do Estado. Estamos a falar aqui do direito positivo, ou seja, entrando diretamente nos custos processuais, que eu achava que devia de ser o segundo ponto da minha apresentação, porque eu não posso falar dos custos sem antes falar do direito a aceder a esse tribunal, a essa mesma justiça. E eu considero que os custos processuais são efetivamente o calcanhar de Aquiles das partes. E sendo esse mesmo calcanhar de Aquiles, por assim dizer, eu coloco aqui a questão, a pergunta, que não serão os custos processuais uma forma de restrição do direito fundamental de acesso à justiça e aos tribunais? Os direitos fundamentais, ou seja, o direito fundamental que o acesso à justiça, o artigo 62, o direito de aceder ao tribunal é um direito fundamental. Sendo um direito fundamental, não estará esses custos a restringir esse direito a partir ao cidadão que não tem meios econômicos, não conseguirá aceder a essa mesma justiça e a um tribunal. Resulta do artigo 56, número 1 da Constituição, que os direitos fundamentais são diretamente aplicáveis, vinculam entidades públicas e privadas, são garantidos pelo Estado e devem ser exercidos no quadro da Constituição e das leis. Então, são garantidos pelo Estado, ou seja, o Estado deve garantir o direito de acesso aos tribunais a todos aqueles que efetivamente precisam de que a sua causa seja apreciada. Esses mesmos direitos, que são direitos, especialmente o direito de acesso aos tribunais, só podem ser restringidos nos casos expressamente previstos na Constituição, conforme refere o número 3 do artigo 56, ou ainda quando esteja em causa a salvaguarda de outros direitos ou interesses protegidos pela Constituição, conforme prevê também o número 2 do mesmo artigo 56. Esse artigo 56 considero um núcleo duro dos direitos fundamentais, porque aqui não só dos direitos fundamentais em si, mas a importância dele para outros direitos, também para o direito penal, outras áreas, e principalmente para o direito penal. Se um dos fins do Estado é a efetivação da justiça,
porque o Estado tem um monopólio do uso da força, o Estado tem um monopólio para exercer a sua coercibilidade, aplicar a coação se assim for, é o único. Então, se o fim do Estado também é a efetivação da justiça, já que a ninguém é lícito fazer justiça com as próprias mãos, conforme resulta do artigo 1º do Código de Processo Civil, mas ainda acrescida haveria essa obrigação do Estado de efetivar que todos tivessem efetivamente acesso aos tribunais e à justiça. Quando o Estado fixa, não está, de certa forma, a restringir esse direito fundamental de acesso à justiça? Eu, como coordenadora de um centro de prática jurídica, vejo confrontada com o problema de custos preparos iniciais. E por isso aqui eu considero esse calcanhar daqueles, porque você, enquanto advogada, enquanto cidadã, vê que aquela pessoa tem o seu direito violado e tem direito a obter uma decisão com força executória. Mas vamos para o tribunal, como cidadão que não tem condições para pagar um advogado, procura uma clínica jurídica da cidade da Beira, por exemplo, ou do país que já existem muitas, levamos o processo ao tribunal, apresentamos um atestado de pobreza. Basta o tribunal ver que tem um atestado de pobreza, aquele processo vai demorar uma eternidade. Apresentamos reclamação, e a reclamação demora 1 ano a ser respondida. Apresentamos uma outra. Agora vamos abrir inquérito para apurar a veracidade se efetivamente é um cidadão economicamente desfavorecido ou não. O inquérito vai demorar também mais um ano. Enquanto este mesmo cidadão, que é um trabalhador que teve, por exemplo, a rescisão do seu contrato e tem 1 milhão de meticais por receber, por exemplo, de indemnização, ele é cobrado um preparo inicial de 5.000 meticais, depois ainda tem que pagar o preparo de julgamento de um valor equivalente, por fazer isso 10.000 meticais. Uma pessoa que efetivamente foi despedida e tem que pagar esses custos, até porque o tribunal não permite pagar a prestação, tem que pagar logo e depois ainda pagar o preparo de julgamento. Está desempregado, foi despedido ou teve o seu contrato rescindido de forma ilegal, ilícita, e mesmo assim, para aceder a esse tribunal, vê-se impossibilitado por essas questões de valores. E tive um caso concreto de pessoas que vieram ao Centro de Práticas Jurídicas da minha universidade e que preferiram pagar preparos e procurar batalhar para ver se o seu processo podia ser apreciado. Porque de tanto tempo que estava a aguardar, depois era um inquérito que nunca mais saía decisão, e depois, afinal de contas, vocês não são assim tão pobres como querem fazer parecer pobres, entre aspas, porque até na vossa casa tem um plástico, vocês até estão numa casa, uma casa arrendada, obviamente, mas não podemos dizer que o Estado é um bocadinho insensível a essas questões, mas penso que quando efetivamente são cidadãos desfavorecidos, os tribunais não têm predisponibilidade para a resolução daqueles conflitos. O que eu só posso lamentar. E eu digo, são o verdadeiro preparos e custos processuais são o verdadeiro calcanhar daqueles no que concerne ao acesso à justiça, principalmente com aquele que é a classe mais desfavorecida. Parece que os advogados têm optado por fazer acordos extrajudiciais e evitar aceder aos tribunais, porque esses mesmos tribunais ficam custos demasiados elevados. Que as partes não serão capazes de suportar. Os advogados conversam benéficos para ambas as partes.
estão num provável litígio. Razoavelmente boas absurdo, seja na função pública, até na função PCE, se é pobre, não tem acesso aos tribunais. Então, estavam a falar aí da arbitragem e dizer que comecemos a pô-las contratuais a cláusula da arbitragem. Mas será que a arbitragem é aceitável para um processo de 50 mil meticais, 200, 500 mil meticais, 1 milhão meticais, 1 milhão de meticais? Os custos equivalem a uma arbitragem. Eu coloco lá no meu contrato que agora a Câmara de Comércio de Maputo vai ser o árbitro e as pessoas têm que se deslocar para lá. Os custos que isso também equivale nas partes. Então, há contratos que essa cláusula de arbitragem não irá funcionar quando estejamos talvez a falar de valores que sejam valores considerados ínfimos, por assim dizer. Claro que isso deve ser analisado casuisticamente, mas olho para a cláusula de arbitragem para processos com valores acima da média ou acima daquilo que é comum. Há contratos de arbitragem até que vai se resolver na Câmara de Paris. Vai se resolver para a Câmara de Paris, que efetivamente não se preocupam com os bilhetes do voo e com a estadia que vão ter que pagar lá. Agora, eu estou a olhar para aqueles que efetivamente de ter sequer a um tribunal. Então, e esses são aqueles que são favorecidos e que o Estado não garante aquilo que devia ser a sua obrigação, prestacionar essa justiça. Não garante, e nós também, advogados, que devemos lutar para que todos tenham esse acesso à justiça, às vezes olhamos e assobiamos para o lado e não fazemos nada e permitimos que se cometa, às vezes, diversas injustiças por falta dessa mesma prestação, de a gente ir atrás e tentar que aquele cidadão tenha efetivamente justiça, tenha acesso aos tribunais. Então, o advogado é, por excelência, um defensor de direitos, liberdades e garantias fundamentais. Ou seja, é um defensor de direitos fundamentais. Nós vemos isso a todo momento. E neste momento que o país atravessa, principalmente, vemos isso, vendo a nossa ordem presente num processo polêmico como a defesa dos direitos daqueles que não têm acesso ao direito e provavelmente desses. Então, para permitir que o seu constituinte tenha a causa apreciada ou reapreciada, pelo fato de não ter valores para pagamentos pré-pagos de custos, não está o advogado a cumprir a sua missão, que é lutar pela justiça, a justiça para aquele cidadão. Você não vai querer fazer justiça para todos os cidadãos, mas se você fazer justiça para um cidadão apenas, já fez a diferença na vida daquela pessoa e já trouxe alento para mais uma pessoa que vai passar a acreditar. Afinal de contas, a justiça não é apenas para aqueles que efetivamente podem pagar por ela, mas também por aqueles que estejam numa situação de desfavorecido. Porque a função do advogado é essa, é uma missão nobre e porque nós fazemos a diferença na vida de alguém. E fazer a diferença na vida de alguém é muito importante. Cada vez que eu sei que eu fiz de motivo de felicidade enorme, eu já ganhei um lugar qualquer, é uma ameaça em todo lugar. Ok? Então, se você está a ver uma injustiça, você tem que agir, tem que intervir. Somos obrigados a não olhar para o lado e assobiar como se não fosse nada. E o bom é por si só um defensor da justiça e do direito. E como tal, jamais deverá assistir uma injustiça em paz de sereno. E uma pessoa que está limitada ter a sua causa apreciada por falta de pagamento de preparos, ou seja, ter a sua causa apreciada por falta de custo, nós, como advogado, temos a obrigação de agir e de fazer a diferença. Termino a exposição, muito obrigada. Não sei se foi longa, se foi chata, mas espero não ter tomado o tempo que estava destinado à minha apresentação. Conforme disse, me senti aqui isolada, sozinha, e assim, uma carga muito grande das costas. Muito obrigada e passo a palavra, sim, presidente do Conselho Provincial de Cabo Delgado.
Obrigado, doutora Stella. Na verdade, não se alongou muito, porque acaba sendo a única painelista, então tem sua razão de ser, poder terminar à vontade. Então, apenas agradecer pela apresentação, que foi muito objetiva naquilo que espelha o tema que está a ser apresentado, e é de total interesse que nós saibamos quais são os contornos do acesso à justiça em Moçambique, e olhando para esta vertente dos custos. Para já, vou fazer uma breve referência daquilo que a doutora esteve aqui a dizer em relação. Primeiro, a doutora focalizou-se no âmbito do acesso à justiça, que é um direito fundamental e já está previsto na Constituição da República, onde referiu que é preciso, antes de mais, falarmos do princípio do Estado de Direito, que é imprescindível para poder entender os corolários que fazem parte deste princípio. E olhando para o artigo 3, que é da Constituição da República, refere sobre o pluralismo de expressão, refere do poder político e também dos direitos fundamentais. Como quem diz, todos esses escopos que foram referenciados têm direitos inerentes e todos esses direitos devem ser devidamente acautelados. E também falou que o princípio de acesso aos tribunais como garantia, e essa garantia tem em vista também a defesa do arguido, o princípio da presunção da inocência, assistência jurídica, direito aos recursos aos tribunais, ter a decisão em tempo razoável, dever de imparcialidade, mesmo que seja o Estado em sede do tribunal. Para dizer o quê? Que todos esses aspectos que foram mencionados, todos esses direitos, fazem parte do acesso à justiça. O Estado garante que qualquer cidadão que tenha qualquer que seja o direito devidamente estabelecido na Constituição da República possa fazer valer por meio do acesso à justiça. É mais ou menos isto que se pretende referir quando se fala do acesso à justiça. Como quem diz, já está concedida esta prerrogativa de qualquer cidadão que se sentir injustiçado em poder recorrer ao tribunal para que o tribunal possa, de fato, reparar ou salvaguardar os seus direitos. E também tem aí assistência judiciária, que na verdade nos cingimos na questão do patrocínio, as pessoas que são carenciadas, que não têm meios de como ir a um tribunal. E para isso a lei já prevê que esses cidadãos estão isentos ao pagamento de custas. E eu vou fazer referência do artigo 2 do Código de Custas, que no seu número 4, parágrafo único, aliás, o parágrafo 1º refere o seguinte: estão dispensados do pagamento de custas aqueles que gozam do benefício da assistência judiciária enquanto não tiverem meios para pagar. É uma realidade e é de lei. E segundo o que a doutora esteve a falar, e é um conhecimento de todos, isto na prática é difícil de ser materializado, porque eles não entendem da mesma maneira, porque o tribunal acha que não, este deve ter um tratamento diferenciado, mas isto não pode acontecer, porque nós sabemos que todos somos iguais perante a lei e também gozamos dos mesmos direitos em relação a qualquer tipo de situação concreta, e por isso mesmo que o legislador acabou prevendo esta situação de pessoas que não tenham meios, né, para poder ter um advogado, tanto como recorrer a um tribunal. Por último, esteve a falar dos custos processuais, que é a parte também que tem uma relação direta com o acesso à justiça, e referiu que os custos processuais acaba sendo um dos problemas das partes, e é verdade, nós como advogados temos um grande trabalho pela frente, principalmente, e muitas das vezes nós não temos o cuidado, eu acredito que seja por causa do desconhecimento aprofundado da matéria referente aos cálculos das custas. Normalmente o cliente fica às vezes espantado quando recebe uma notificação para pagar custas e fica chocado todo este valor, mas é difícil para nós termos que ter uma ideia básica que, olha, se nós submetemos esta ação, vamos supor que tem 100 mil meticais, a custa será esta. Então, em algum momento eu acho que nós, como advogados, também temos que ser submetidos a alguma formação específica para poder perceber como é que funciona a questão dos pagamentos, das custas que envolvem os impostos, etc.,
E isto é essencial porque, em algum momento, nós temos que transmitir esta informação ao nosso constituinte para ele poder perceber, de fato, o que serão, quais são os encargos que lhe vão ser exigidos a quando da submissão de qualquer ação ao tribunal. E depois falou também que o Estado deve garantir o acesso de todos os cidadãos, só havendo restrição pela própria lei, que na verdade é um aspecto claro, que há situações em que deve haver restrição, e essa restrição dos direitos deve ser feita pela própria lei. E falou também que os carenciados são alvos de morosidade em seus processos quando comprovam não ter meios econômicos para pagar. É um dos exemplos que a doutora esteve aqui a dizer, que normalmente exigem que haja um atestado de pobreza e a pessoa quando apresenta, e há muita dificuldade para que o processo possa prosseguir, e havendo essa dificuldade, claramente que o advogado, o representante deve reclamar, e reclamando, mesmo assim, o processo acaba ficando em stand-by por longo tempo e não há resposta. Então, já há uma discriminação, neste caso, em termos de igualdade das partes no processo, porque o processo deve correr da mesma forma, independentemente da pessoa que está a intentar, quer tenha ou não as condições financeiras. E depois esteve já a falar que, diante dessas situações que acabam dificultando o acesso à justiça, porque as pessoas entendem que, olha, se eu vou ao tribunal, tenho que pagar preparos e depois tenho que pagar custas, e o valor é muito exorbitante. Tanto é que eu dou um exemplo concreto em que, olhando para o valor, alguém vai e intenta uma ação de má-fé contra si, você já é obrigado a pagar os preparos, é obrigado a pagar as custas, mas o valor que lá está é um valor, digamos, um absurdo, né? Com o devido respeito, mas é a realidade. E eu acho que não há falta de vontade da Ordem dos Advogados de poder ver este assunto resolvido, mas o que acontece no nosso país, em particular, é que nós somos colocados como sendo como é que eu posso dizer, um órgão muito importante na divulgação, na escutação das leis e na intervenção direta, porque quem aprova é de fato a Assembleia da República, mas quem está diretamente ligado com os tribunais, quem está lá a interagir, somos nós advogados. Então nós percebemos o dia a dia do acesso à justiça e como é que funciona o nosso sistema. Então era essencial que nós tivéssemos um papel, né? Nós já temos o papel, mas temos que ter esta abertura do próprio Estado para poder partilhar alguns aspectos que são importantes para que haja, de fato, esta efetivação da justiça, porque o Estado quer que se efetive a justiça, mas para efetivar a justiça tem certos pontos que continuam a prevalecer e que prejudicam o cidadão, e um deles é este. E também salientou sobre a dificuldade de enquadramento de processos de carenciados e com valores baixos serem submetidos à arbitragem. Nesta vertente, a doutora já esteve a dizer que, olha, face aos custos que existem no Poder Judiciário, possam-se considerar o mecanismo alternativo que as partes muitas das vezes recorrem é a arbitragem, neste caso, mas indo ao fundo e olhando para o contexto prático e daquilo que foi também a apresentação dos nossos colegas a explicarem melhor sobre a arbitragem, é difícil fazer um enquadramento sobre uma situação em que alguém, digamos, enfim, né, porque ser carenciado é uma coisa, mas também o valor que está em causa sobre um determinado problema também pode ser muito, muito elevado, mas de uma ou de outra forma o que se procura aqui é saber, numa situação em que temos indivíduos carenciados, será que é satisfatório, é sustentável recorrer à arbitragem, tendo em conta os procedimentos que a arbitragem exige? Porque vamos falar mesmo de Maputo, onde tem o único centro de arbitragem, porque, na verdade, nas províncias temos a mediação e conciliação, em algum momento percebemos que está a funcionar a arbitragem, mas aquilo já não é arbitragem como tal, mas é a mediação e a conciliação, etc. Então, isto para dizer que existem mecanismos, mas esses mecanismos alternativos devem estar à disposição e devem ser sintéticos e que possam responder às nossas ansiedades, às nossas dificuldades de momento, e devem ser reconduzidos à realidade que nós vivemos. Então, eu penso que a única coisa que deve ser feita é, de fato, criar mecanismos necessários para que estejamos familiarizados com estes meios alternativos,
a fim de garantir, de fato, uma efetivação plena da justiça. Sendo assim, eu estava a dar apenas um briefing daquilo que a doutora Stella Santos esteve aqui a explicar de forma clara e objetiva, e para já vamos dar espaço para qualquer interveniente que estiver aqui no painel, fazer qualquer questão, fazer qualquer comentário, acréscimo, pode, de fato, usar duas alternativas. Uma delas é mandar mensagem no nosso chat. Na impossibilidade, poderá, de fato, abrir a câmera e poder se pronunciar em relação. Obrigado. Doutora Stella, alguma observação, algum acréscimo, enquanto esperamos algumas mensagens, alguma intervenção do painel? Não sei, eu gostava de ouvir dos que estão a assistir a opinião dele sobre essa questão de custas, porque é uma questão muito complicada. Itália, por exemplo, deixa-se um patrimônio, depois cobram-se custas de custas. Se há possibilidade de como podemos resolver esses problemas de custas, será que podemos pagar a prestação? Podemos dar, não sei, se pode-se pagar num prazo superior, que não seja de 25 dias ou 30 dias. Eu gostava de ouvir Boa noite, colegas. a sensibilidade. Desculpa, doutora Stella, tem alguém em linha? Tá sim, boa noite. Boa noite, obrigado. Sim, doutor, esteja à vontade, pode se apresentar e pode fazer a devida intervenção. Obrigado. Agradecido. Daqui é o Dr. Ubai Said, advogado, falo de Ok. Nampula. E primeiro gostava de saudar-nos enquanto advogados, uma vez que estamos em celebrações da nossa ordem, estamos na Semana da Ordem. Então, gostava de aproveitar esse momento justamente para deixar esta saudação a todos os advogados e advogados estagiários, meus colegas. E, segundo, em relação às apresentações, eu de fato, quando vi o programa, foi com muita felicidade mesmo que eu estive ansioso em acompanhar a palestra, porque na verdade é uma situação que no dia a dia tenho me deparado, a questão de custos processuais versus o acesso à justiça. Então, também saudar esta apresentação, que é de grande importância, na minha opinião, porque traz-nos a uma reflexão de entendermos bem o nosso sistema judiciário no que concerne ao acesso à justiça, do lado dos pagamentos dos custos processuais. Eu não sei se é uma questão que tenho ou é uma reflexão, mas pronto, vamos partilhar no final, veremos no que será. Eu tive uma situação em concreta, tive um processo a ocorrer de inventário e faltou-se a relação de certos bens. Então, no âmbito do Código de Processo Civil, havia uma brecha de que, apesar de ter havido a relação dos bens e serem notificadas as partes, havia a possibilidade de se requerer a colação de outros bens. E assim o fizemos. Quando remetemos o requerimento a pedir a colação dos bens, nem foi notificada a outra parte, foi imediatamente indiferido, porque o juiz entendia que não havia espaço para poder-se fazer aquela colação dos bens. Então, diante daquele indeferimento, interpusemos o recurso de agravo, porque entendíamos que aquela decisão era injusta e não cabia aquela situação. Pagamos os custos devidos de interposição de recurso naquele momento
e apresentamos as nossas alegações. Só que depois de apresentarmos a alegação, o juiz repara o seu despacho. Ou seja, em termos mais simples, diríamos que ganhamos o recurso, sem necessidade de até ter subido ao Tribunal Superior de Recurso, porque o processo se encontrava a ocorrer no Tribunal de Província. Mas na mesma decisão que vinha para nós, surpreendentemente, porque eu nem tinha até noção disso, fomos notificados nos termos do artigo 41 do Código de Custas Judiciais, que passo já a citar. Imposto devido pela interposição de recurso. Pela interposição de recurso, de qualquer recurso ordinário, ainda que não chegue a subir ao Tribunal Superior, e quer as partes aleguem no tribunal de onde se recorre, quer não, pagar-se-á 1/5 do imposto que no processo seria devido à final. Eu, diante desta disposição, parei e disse sim. Por um lado, temos o acesso à justiça e, do outro lado, temos os custos processuais. Se nós estamos a dizer que o Estado garante o acesso à justiça, no sentido de termos as garantias e os mecanismos necessários para fazermos velar aquilo que é nosso direito, contra qualquer entidade ou qualquer pessoa. Nesse caso em concreto, foi um tribunal que tomou uma decisão, digamos, equivocada, e depois, com o recurso, entendeu que devia reparar. E aquele era a garantia ou era o mecanismo que nós encontramos para pedir a reparação de um direito lesado. E temos um custo sobre quem interpôs este recurso no sentido de garantir os seus direitos. Ou seja, nós já temos de antemão uma limitação, essa foi a minha apreciação, já temos de antemão uma limitação de aceder a essas garantias por causa dos custos, porque o valor que estava em discussão não era pouco. E tanto nos custos ascendia quase a 40 mil. Nós estamos a falar de um processo de partilha, de inventário, ou seja, ninguém veio preparado. Havia um divórcio, então as pessoas querem partilhar os bens que têm. Ninguém tem um dinheiro no bolso a dizer para eu vou despender só para correr atrás desse processo, mas queremos usar daquele mecanismo, porque não há um acordo, para termos este direito salvaguardado das partes que estavam vinculadas. Mas tem que despender de valores que ascendem acima de 50 mil em custos processuais. Numa situação que estamos a dizer que o tribunal deu causa a este mecanismo de ascender. Mas, por um lado, nós estamos a ver que esta cobrança daqueles custos é legal, está na lei. Então, este acesso à justiça também, eu quero mesmo muito me associar à doutora Estela na sua explanação, quando faz a pergunta, os custos processuais não será um calcanhar de Aquiles ou um impedimento ao acesso à justiça? Eu faço esta questão também. Porque mesmo se formos ao princípio geral, que eu, assim como eu entendia antes, que quem deve pagar os custos processuais é aquele que deu causa à ação, ou aquele que perde. Falo nos termos do artigo 446 do Código de Processo Civil. Mas ainda este mesmo artigo faz uma ressalva. E já passo a citar o número 1, regra geral em matéria de custos. A decisão que julgue ação ou algum dos seus incidentes ou recurso condenará em custos a parte que a ela houver dado causa, ou, não havendo vencimento da ação, quem do processo tirou proveito. Então, tem a questão de quem do processo tirou proveito. Ou seja, independentemente de qual seja a situação que nós temos, bastará que a gente tire proveito de um processo, estamos ali a ser cobrados os custos. Agora, eu pergunto, os tribunais estão a produzir dinheiro, assim, por exemplo, passa a expressão, ou estão para garantir a justiça de quem precisa? Porque, por simples fato de eu tirar proveito de uma situação, imagina neste exemplo que eu trago, a pessoa nem digamos, tirou um proveito final, nem teve uma decisão final. Foi uma situação interlocutória do processo. E houve necessidade de lançar mão a um mecanismo de garantia dos seus direitos e tinha que pagar custos, que ascendem a 40 e tal mil meticais. Então, eu quero mesmo refletir esta questão nestas disposições, que eu penso que, de fato, doutora Stella, o acesso à justiça está mesmo, de certa forma, limitado por causa dos custos judiciais. Eu trago esse exemplo de uma questão do recurso. Nem quero falar dos preparos, porque a doutora Stella muito bem apresentou, e também
me alio à apresentação que fez em relação aos preparos iniciais, aos preparos de julgamento, entre outros, e até a questão de isenção, que o colega também acabou referindo muito bem, e até fez um reparo que eu até acabei apreciando muito, que tem a ver com a formação em relação ao Código de Custas Judiciais. Eu também quero me aliar a esta reflexão, porque, na verdade, chega a ser também uma situação um pouco complicada diante de um cliente que diz, olha, porque olhando o nosso Código de Custas como está, qualquer cliente tem uma preocupação que tem de antemão, olha, eu quero ir ao tribunal, mas qual é o custo que eu vou ter nisso? Ou seja, já temos este medo já dos custos. Por um lado, o Estado quer mesmo que a gente vá buscar a justiça, porque não podemos exercer com as nossas próprias mãos, mas ainda assim temos a questão dos custos, que de verdade é um impedimento. As pessoas já vêm perguntar ao advogado, olha, se nós formos ao tribunal, o que é que eu tenho que despender? Então, também é importante que a ordem, talvez, no âmbito das formações durante o estágio ou em outros momentos, estudarmos este Código de Custas Judiciais ou sugerirmos a alteração do mesmo, porque há situações mesmo que são impeditivas a este acesso à justiça. Então, sem querer roubar muito tempo, era esta reflexão que eu queria muito partilhar com os colegas e, mais uma vez, saudar-nos em relação às nossas celebrações e a apresentação aqui dada. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, o caro Ubai Said, pela sua observação, contribuição e questionamento, que foi muito pertinente. Antes de eu passar a palavra à moderadora, a doutora Stella Santos, permita-me apenas dizer o seguinte, sobre os custos processuais, as custas em si, temos que perceber que é a partir destes custos ou destas custas que os magistrados têm os seus emolumentos e demais. Então, querendo com isto dizer que eles podem também agir de má fé, porque ele sabe, se você paga custa, o que vai acontecer? Vai ter honorários. Aliás, não digo honorários, né? O termo correto são emolumentos. Então, eles podem muito bem agir de má fé. Há manobras que eles fazem, há processos que podem terminar. Ele sabe que aqui eu posso indeferir, mas ele prefere que o processo continue a fim de chegar a uma fase em que pode ter, se calhar, mais benefício em termos de custo para o tribunal, que também incide sobre os emolumentos pessoal. Eu entendo que muitas das vezes é má fé, não há outra justificativa. Desculpa, cara, doutora Stella, pode, de fato, puder responder a Não, questão. eu me alinho e praticamente subscrevo tudo aquilo que foi dito pelo Baissaí, porque efetivamente os custos são uma grande preocupação e tudo que ele disse que viveu e eu vivo também dia a dia na minha atividade, assim como os restantes colegas. E é um grande problema no meu dia a dia, porque a primeira questão que se coloca é, eu tenho este caso, quanto é que eu vou pagar de preparo? E no final, quanto é que vou pagar de custo? E por aí em diante. Eu também pensava como ele, que quem dá asa que devia de pagar as custas, mas afinal eu pago as custas, se a providência cautelar for decretada, eu tenho que pagar as custas porque foi decretado a meu favor. E às vezes os valores das custas são tão elevados que acho que a recomendação que eu daria é que, afinal de contas, temos que conhecer o Código de Custas Judiciais. Embora ele esteja muito desmembrado, porque eu tenho uma versão final que tem várias alterações, que vem de muito longe, e acho que é talvez fazer mais. Quando eu comecei a advocacia, era um código que eu passava ao longe. Mas, afinal de contas, com o avançar dos anos, cheguei à conclusão que, afinal de contas, não posso passar ao longe. Eu tenho que abri-lo mesmo, abri-lo, ler e começar a entender os artigos e os cálculos que fazem para a cobrança dos custos. Porque o tribunal cobra o imposto no máximo, sempre. Você fez acordo, não fez acordo, o processo não foi a julgamento, se foi a julgamento, custas ao máximo. E eu, afinal de contas, assim como muitos colegas, têm estado a pagar custas ao máximo, enquanto as custas nunca seriam ao máximo. Porque enquanto o processo decorre, porque chegaram a um acordo e terminaram o processo, ou porque não houve não sei o quê, não passou para esta fase, afinal de contas,
abrindo o código, quando eu comecei a abrir o código, comecei a ler e comecei a ver que, afinal de contas, estavam a roubar-nos, como disse o colega. E comecei a apresentar reclamações. E as reclamações que tenho apresentado por causa das custas, as custas saem de 800 mil para 400. Estava a ser enganada em 400 mil meticais. Saem de 200 para 100. Portanto, e comecei a perceber que, afinal de contas, aquele código de custas judiciais que eu achava que era de todo incompreensível, posso perceber se começar a ler e tentar interpretar. E ir para o tribunal apresentar reclamações, e afinal as reclamações têm surtido efeito. Conseguir tirar um valor para a metade já é muito bom. Então, essa é a recomendação que eu deixo, porque eu também tinha aversão ao código de custas judiciais e achava que nunca poderia entender nada daquilo, mas afinal de contas, há muitos artigos que eu consigo entender, nos cálculos já não, mas quando fala que, ok, se o processo terminou por acordo, é cobrada apenas metade de custas ou metade dos impostos, ou se terminou, é cobrado um terço, é cobrado, então aí já começa a perceber, afinal aqui não devia ter sido cobrado o máximo, devia ter sido cobrado um terço, devia ter sido cobrado metade, então e por aí em diante. E o desafio que claro que o Código de Custas Judiciais precisa de uma revisão, como dizia um colega Ubai, eu concordo. Agora, quem é que vai dar o impulso a esta revisão? E tendo em conta também os salários das pessoas que vivem em Moçambique. Nós temos salários baixíssimos. E as custas, falar de 50 mil meticais de custos processual num processo de inventário, esses 800 mil que eu estou a falar é de um processo de inventário. Há patrimônio, sim, o patrimônio está a valer, mas não está vendido, não está entregue, não está partilhado. De onde é que vai sair esses 800 mil meticais? Vai se executar os herdeiros por pagamento de custos, quando eles nem sequer ainda tomaram posse daquilo que era a sua cota parte na herança. Então, revisão e conhecimento. Estou a ver que o Bai levantou, senhor moderador. Sim, sim. Temos ainda 10 minutos. Doutor Ubai, por favor. Muito obrigado. Eu acho mesmo que a ansiedade que eu tinha para o tema ainda vou me provocar. Só que eu não estou a conseguir identificar o nome do colega. Não sei se podemos dizer. Desculpa? Não estou a conseguir identificar o seu nome. Ah, ok. Albano Natal. Ah, doutor Albano, certo. Sim, doutor Albano, há uma reflexão também que saltou-me aqui à mente quando referiu, né, sobre a questão dos emolumentos que os funcionários do tribunal, incluindo os juízes, ganham por causa das custas. Eu penso que também, voltando àquela questão da necessidade da revisão do Código de Custas, se nós queremos, de fato, como Estado, termos esta garantia do acesso à justiça a qualquer cidadão, sem olhar para o seu poder econômico, eu penso que não podemos fazer depender os emolumentos dos juízes, ou o ganho dos juízes, né? O acréscimo daquilo que é seus ordenados, ao pagamento dos custos processuais ou aos impostos de justiça. Porque se assim o Estado entende, de certa forma estaremos já a voltar nessa questão da má-fé. Que o juiz sabe que, na verdade, eu devia ter decidido assim e tal. Ou até ele nem vai se importar com uma decisão que possivelmente poderá vir a ser equivocada. Porque nisso ele tirará proveito, tirará os seus emolumentos, que é uma vantagem necessariamente. Então, manter o código nos termos em que está é dizer, olha, o acesso à justiça, sim, está lá, mas se você vai, o juiz tem que fazer de tudo, ou de alguma forma tem que agir de uma maneira que a todo custo tem que fazer engordar os seus emolumentos, tem que fazer engordar os seus custos. E isso, naturalmente, vai cortar as asas, aquilo que é a vontade, que é constitucional e é um direito fundamental que nós ratificamos enquanto Estado, de acedermos à justiça livremente, porque é uma preocupação que tira o sono ao cidadão. Quando ele imagina dizer, olha, eu já vi pessoas que desistiram de ir ao tribunal por causa das incertezas dos custos. Olha, e se eu perder? Até que essa é uma questão mínima, mas nem é aquela questão de dizer, olha, tem que pagar pré-pago. Tem ali uma situação de justiça. Mas ele só de imaginar que tem que ainda continuar a despender de valores. Ele até diz, olha, eu vou agradecer, Deus quis assim.
Então, pronto, deixa estar, doutor, já não vou precisar disso. E ele recua. Então, eu penso que esta questão precisa de ser levada a outros níveis de discussão e até chegar ao momento de se impulsionar mesmo a revisão do Código de Custos Judiciais. Não quero dizer aqui que tem que ser abolida a questão dos custos. É necessário, sim, para a manutenção dos próprios tribunais, de continuarem a exercer as suas atividades, comprar o papel e tudo mais. Mas tem que olhar também para a realidade das pessoas que são servidas. Porque como a doutora Cela fazia menção, existem, sim, pessoas com patrimônio de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, mas o patrimônio ainda não está líquido. O patrimônio ainda é uma ideia, em termos de dinheiro, é uma ideia. E eu já tenho que enfrentar um problema com a justiça, porque depois disso, sim, vem a execução por falta de pagamento dos claro, ou de qualquer imposto, salvaguardado. Então, a limitação do acesso à justiça está aí por causa dos custos judiciais. Então, é preciso olhar esta questão com uma certa razoabilidade. Eu também sou pró mesmo a alteração do código, olhando por esse aspecto dos custos que são exorbitantes para o nosso cidadão. Muito obrigado. Obrigado, caro Ubai. Doutora Stella, se tem alguma questão ou algum sustento, esteja à vontade. Albano, eu passo a palavra assim, é o debate entre as ideias, que é mesmo propostas de revisão para valores que sejam valores razoáveis, porque neste momento não são. Então, passo a palavra assim, a bola está do seu lado, doutor Albano, e faça a favor de dizer as últimas palavras. Ok, eu não sei se há mais algumas questões. Não havendo, eu penso que o debate foi muito interessante e pertinente, mas tem uma questão que a doutora acabou colocando no início e gostaria de responder, que tinha a ver com se há alguma possibilidade do pagamento das custas em prestações. Então, arrisco-me a dizer que não há, porque o Código de Custas refere que os pagamentos em prestações só incidem, deixa-me só ver aqui o artigo, é o artigo 95, a doutora pode tomar nota, depois pode verificar com mais ênfase, que diz pagamento das custas em prestações em processos orfanológicos. Então, a lei já restringe em que circunstância é que pode-se fazer o pagamento em prestações, e no seu artigo 89 já refere quais são os prazos, né? Que o sumário, por exemplo, são 10 dias, outra forma de processo são 20 dias, e depois começa já a trazer algumas questões relacionadas com o pagamento, mas quanto a prestações, enfim, só acaba falando da questão orfanológica, né? Que é a questão dos inventários, por aí em diante. Então, sendo assim, acreditamos, salvo haver um outro artigo, mas aqui não há, só há este, que não há possibilidade realmente tem razão, que não há essa possibilidade, mas os tribunais, eu já tive experiências, os tribunais têm aceito pagamento em prestações. Não está previsto na lei que o tribunal analisa casos por inteiro, aceita em prestações. E ainda dá um despacho a dizer que a falha de uma das prestações vai equivaler à cobrança das todas as outras que já foram prestadas. E até já tive casos do tribunal a fixar, ok, quero pagar 250 mil a prestações, mas não aceitamos que paguem em 5 prestações, mas poderás pagar em 3. Agora até recebi um despacho a dizer, desde que não termine o ano de 2000, não passe para 2021, portanto tenho que pagar as prestações todas até dezembro de 2021. Portanto, não está previsto, mas só para os juízes aceitarem isso é porque também chegam à conclusão que, afinal de contas, as custas são exorbitantes e uma pessoa não está em condições de prestar por inteiro. É verdade que não está previsto na lei, mas a minha experiência já me diz é aceite. E faço sempre esse pedido na expectativa de que seja aceito. E depois eles dão o despacho a dizer, ok, pague entre as prestações, ou que não passe para outro ano, mas se falhar uma, vamos cobrar todas.
tipo, desse gênero. Então, eu pelo menos tenho pedido e tenho resultado para ter sido aceito. É porque mesmo eles estão com... Eu não sei, talvez o doutor também já teve a mesma experiência de o tribunal aceitar o pagamento em prestações. Na verdade, eu nunca tive uma situação igual, mas como disse que isso tem acontecido, acredito que o tribunal, mais do que qualquer órgão, deveria assim o fazer sempre, né? Atendendo e considerando a situação econômica das pessoas e também os encargos judiciais que não deixam de ser um entrave, né, para a efetivação da própria justiça. Até faz-me recordar quando, de fato, acabei vendo o tema e fiz uma pequena pesquisa e tem uma certa doutrina que estava a referir que, na verdade, quando se fala de custos processuais, nós nos atemos apenas aos preparos, aos pagamentos pecuniários, mas esquecemos que o maior entrave de custos é mesmo a tramitação do processo, que é a morosidade, todas aquelas fases até ao recurso, etc. E nós já sabemos que quando o processo vai a recurso, olha, são anos e não se justifica isso. Isso deve haver uma solução, não basta que a gente reclame só. Epa, quando vai para o recurso, sentou. O que nós devemos fazer? Se nos tribunais de recursos estão lá os juízes desembarcadores, que eu acho que o trabalho não é tão muito, não é muito elevado, tendo em conta o tribunal de primeira instância, né? Eles têm aspectos específicos que devem apreciar. Então, por que não aumentam as secções? Por que não põem 15 secções? Será que isto não vai ajudar? Então, há coisas que nós também temos que, de fato, analisar e exigir que haja uma conformidade para poder se efetivar essa justiça. Estamos a reclamar, mas sabemos qual é a solução. Então, não se justifica que uma secção de um tribunal superior tenha 3 juízes ou 4, etc. Um coletivo de juízes como tal, né? Mas é preciso alargar o âmbito para poder dar resposta àquilo que é a demanda processual e evitar situações de gênero. Então, é mais ou menos isto. O doutor Ubai também está a levantar a mão e eu penso que será a última intervenção, porque já estamos mesmo na hora, só para poder fechar. Obrigado, doutor Albano. É que são questões mesmo interessantes que a gente vive e acaba deixando aquela sede sempre de expressar. Eu não vejo um fórum mais adequado que esse. Mas, doutor Albano, é o seguinte, em relação aos recursos ou mesmo a questão da morosidade processual, eu partilho também o seu entendimento que o custo processual também pode englobar esta questão da morosidade. Mas a minha reflexão vai se cingir na questão de responsabilidade. Olha, eu costumo acompanhar também a reflexão dos outros advogados ou demais intervenientes na justiça, que a questão de responsabilidade, às vezes, quando não há, acaba impulsionando certos comportamentos que são repudiados no dia a dia, mas não há uma consequência. É o caso desta morosidade. A morosidade por quê? Esta é uma questão que temos que fazer. Cada um, eu quero acreditar que sabe quais são as razões desta morosidade. Agora, o que fazer em relação à pessoa que está a causar esta morosidade? É o juiz? É o cartório? É o advogado? É só imaginarmos um advogado que atrasa no prazo ou falta com o cumprimento de alguma diligência no prazo. Ele tem a responsabilidade de pagar uma multa, por exemplo. E o magistrado que demora com a decisão. Sabe, eu tenho decisões que estou a aguardar nas secções laborais há mais de 6 meses. Mas a lei expressamente diz que o juiz tem que tomar uma decisão em 15 dias, depois da realizada a audiência. Agora, qual é a consequência do juiz não tomar a decisão em 15 dias? Então, eu penso que nesta questão da administração da justiça, eu penso que há um certo relaxamento da própria lei, no sentido de responsabilizar também aos magistrados, tanto o juiz, tanto do Ministério Público. Há momentos que essa gente também falta com o cumprimento dos prazos que deviam, que até são legais. Eu refiro-me de questões expressas, que a lei diz, olha, em tanto tempo tem que ser feito este ato, mas não é feito. E a própria lei é omissa nesse aspecto de dizer qual é a consequência na falta de prática deste ato pelo magistrado. E não, eu penso que também é uma questão que sempre devemos refletir a nível da ordem ou em qualquer outro debate que nós estivermos presentes. É a questão da responsabilidade dos magistrados
Ok. Já terminou, doutora? Então, eu penso que também é uma questão de reflexão muito importante esta no nosso ordenamento jurídico, para salvaguardarmos essa questão do Estado de Direito, como nós assim concebemos. Obrigado. Obrigado, doutora, o Bai Said, pela contribuição, pela reflexão. Na verdade, está a dar uma sede ainda a esse tema, mas como o tempo é nosso adversário, não temos como, devemos terminar, mas o essencial ficou. Agradecer mais uma vez à doutora Stella dos Santos por ter, de fato, trazido um tema pertinente e que tem sua razão de ser para ser discutido, debatido, e que não só fique neste debate, mas que tomemos algumas medidas, já que estamos mesmo aqui representados pela ordem, no sentido de poder resolver estas situações e aplicar como devem ser a quem de direito para que se faça a sua devida efetivação e que continuemos a garantir o acesso à justiça a qualquer cidadão que precise, quer ele tenha ou não condições financeiras, não deixa de ser um dever que nós temos como advogados. E sem mais delongas, continuação de uma boa semana de advogados. Obrigado a todos que roubaram o seu tempo para poder estar aqui presentes. Obrigada a todos. Muito Continuação obrigado, de uma doutor boa Albano. semana do advogado, doutor Albano, doutor Said. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, até a próxima.